O corpo é tão resiliente e adaptável que a gente consegue ficar sentado por X horas, da forma que a gente quiser. Então, em algum momento, você tem um ataque cardíaco. Você acaba acordando e, ai meu Deus, tem um problema no joelho. Porque, novamente, os sinais são silenciosos. As pessoas não têm motivação ou sequer estão cientes disso. Porque eu não tô dizendo que seja tarde demais se você tem dor na lombar ou no joelho, mas I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu tenho curiosidade, o que é que você acha que é a maior razão pela qual tantas pessoas estão lutando para se manterem flexíveis, móveis e saudáveis hoje em dia? São treinos intensos? É porque elas ficam o dia todo no telefone, no PC? É porque elas não são educadas sobre como serem mais móveis? O que é que você percebe? olha, com certeza eu acredito que seja uma combinação de todas essas 3 ou 4 coisas que você falou, mas eu diria que a principal é que não tá na mente das pessoas. As pessoas são mais reativas do que proativas quando se trata de saúde musculoesquelética, tá entendendo? Elas realmente não... Elas não se importam, até que elas acordam um dia e falam, ai, eu não consigo me mover, ou, eu já sei o que aconteceu, eu virei o meu pescoço e agora eu tenho que ir pra fisioterapia, ou quiropraxia, ou uma massagem. Elas ficam muito estressadas quando os sintomas aparecem, mas como os sinais de doença MSK são progressivos e mais silenciosos, elas não realmente cuidam disso. O que é MSK? Músculo esquelético. Entendi. Sim. O que significa? Músculo e esqueleto juntos. Entendi, uma doença do músculo e do esqueleto. Então, quais são as principais doenças do músculo e do esqueleto? Não, eu digo mais como problemas com o seu corpo surgindo. Entendi. Dor, inflamação, dor no joelho, dor nas costas, dor no pescoço. Então é como essencialmente músculo e esqueleto juntos. Entendi. Então problemas com o corpo. E quais são os maiores problemas que as pessoas enfrentam? É lombar, é no pescoço, articulações tipo joelho, cotovelos e pulsos. O que é que você acha que é a maior luta das pessoas com 70% das pessoas ao longo da vida terão dor na lombar. Então Sério? portanto, a lombar é uma das maiores. Uma estatística doida é... As doenças MSK, agora que você entende esse termo, custam, em média, sei lá, 600 bilhões de dólares por ano para os Estados Unidos. Uau. Em medicamentos ou reabilitações? Então os ou... custos de saúde e também perda de salários para os Estados Unidos, eles são mais ou menos isso. Interessante. Então Porque você não pode trabalhar. Entendi. 600 bilhões é 1/6 de todos os gastos de saúde dos Estados Unidos. Só para você ter uma comparação. Sério? Só para dar uma ideia de números em relação a doenças cardíacas, é algo em torno de 309 bilhões, câncer é 243 bilhões e diabetes é 188 bilhões. Para com isso. Então, MSK é 600 bilhões em comparação com tudo isso. E o MSK inclui o que especificamente? Cara, dor na lombar, dor no pescoço, dor no joelho, ACL, problemas articulares, todas essas coisas assim. E muitas dessas coisas podem ser prevenidas? Eu diria que sim. Até certo ponto, com certeza. Obviamente, se você pratica esporte, se exercita loucamente, ou então... Sofre um acidente de carro. se envolve nisso, claro, tropeça, a gente bate sabe a cabeça. que as coisas acontecem. Mas, no geral, eu diria que parte é evitável. Apenas tem muito trabalho. E o que acontece quando alguém tem dor na lombar, pescoço, articulações, e eles não tratam? Apenas vão tomando medicamentos que realmente não curam de dentro para fora, né? Não fazem os devidos remédios naturais, que são mobilidade, alongamentos, ajustes, treinamento Sim. de força, cardio, flexibilidade. O que acontece quando não fazem isso? Funciona assim. Antes de qualquer sintoma ou qualquer coisa, tem sinais que aparecem, certo? Vamos dizer que você acaba tendo colesterol alto. Com o tempo, o médico vai te dizer, aí, você tem colesterol alto, você tem risco de doença cardíaca, faz alguma coisa, Certo. né? Faz alguma coisa. E aí você tem pressão alta. Isso é um sinal. Você tem que tomar cuidado. Você pode acabar tendo um derrame, faz alguma coisa. O problema com MSK é que os sinais, dor na lombar, são silenciosos. Sério? Porque Por que são silenciosos? o corpo ele é tão resiliente, é tão adaptável, que a gente consegue ficar sentado por X horas de maneira totalmente, sabe, fazendo o que a gente quiser. Então, em algum momento, você tem um ataque cardíaco, você tem, ai meu Deus, eu acabei de acordar e meu joelho tá ruim. Tá entendendo? Meio instantâneo, né? Você acorda e fica, por que eu não consigo mexer meu corpo? Por que minha lombar tá doendo tanto? Sim. Então, isso fica com você, né?
Você pode tomar um analgésico ou algo assim pra aliviar a dor, mas não vai estar resolvendo o problema de fato. Exatamente. Não resolve o problema. Porque, novamente, os sinais são silenciosos. As pessoas dizem que não tem motivação ou elas não têm consciência de cuidar. Ou elas não têm o ímpeto de dizer, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Em comparação com alguém, com um médico dizendo, ei, você tem colesterol alto. Então você começa a pensar, caramba, eu preciso fazer algo a respeito. Em comparação com os sintomas de quando você tem dor, eu não tô dizendo que seja tarde demais quando você tem dor na lombar ou no joelho, mas é muito mais avançado nesse ponto. É interessante, eu perguntei a um médico, alguns meses atrás aqui, um cara muito conhecido que vendeu best-seller, tratou muita gente, eu perguntei, o que você gostaria de ter sabido mais cedo na vida? Apenas em geral, né, relacionado à saúde. Ele falou, cara, eu queria ter começado a usar fio dental mais cedo. Ele não me contou o que aconteceu, mas eu tô presumindo que houveram problemas com gengivas, dentes ou boca, ou algo assim, porque ele não usava isso, né? Outro amigo meu, um senhor mais velho, né? Nesse setor ele teve câncer de gengiva e muitos problemas com os dentes, e eu não acho que ele usava fio dental também, né? Mas é como se não pudéssemos ver a dor até mais tarde, quando nós temos algo. Agora meu pescoço está desalinhado, agora eu não consigo andar direito, agora eu tenho que fazer uma cirurgia em vez de fazer o cuidado preventivo que leva 2 minutos por dia. Exatamente. Que pode ajudar a prevenir algo que poderia ser muito doloroso no futuro. Mas a gente não pensa nos nossos corpos dessa forma, né? Até pessoas como você surgirem e começarem a educar a gente ao longo das décadas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue imaginar se você não escovasse os dentes nos últimos 20 anos? O que você acha que aconteceria com seus dentes se não escovasse? Quer dizer, teriam cáries, ficariam amarelos, com certeza. Cairiam. Dá pra imaginar esse cenário. Agora imagina se até agora você não escovou o dente ou usou fio dental na sua coluna ou nos joelhos ou algo assim regularmente. Então, por isso, imagina se você fizesse. Imagina o quão bem você estaria se movendo agora. O meu argumento seria esse. Eu sinto que se você incorporasse o sistema de educação, se você fizesse educando desde cedo isso, se a sua mãe ensinasse isso pra você, os resultados, eles seriam, cara, incríveis. E o que é mais poderoso para proteger nossas articulações e reduzir dor e prolongar a nossa vida? É treinamento de força, é flexibilidade, mobilidade, alongamento, o que é que vai ajudar a gente a reduzir a dor e prolongar nossa vida útil? Deixá-la maior. Sim, eu acho que em tudo isso é a resposta fácil, mas para ser um pouco mais específico, eu diria que experimentar seu corpo totalmente, assim, plenamente. O que a gente não faz todos os dias é experimentar a amplitude completa de movimento que a gente pode. Por exemplo, vamos dizer que agora você está virando seu pescoço para a esquerda, para a direita. Você pode realmente... Você sabe quanto está perdendo de cada lado? Então, você pode explorar os cantos e recantos. Por exemplo, eu tenho muito mais alcance para a direita do que para a esquerda. Certo, Porque a maioria das pessoas tem mais alcance de um lado do que do outro. São todos hábitos de movimento das coisas que você acumulou ao longo da vida, uma mistura de lesões ou mistura de todas as coisas. Você tem que desfazer isso tudo. Todo esse dano que você construiu e os hábitos, eles são com o tempo. E isso vai basicamente garantir o seu futuro, entendeu? É isso. Entendi. Então é sobre explorar as zonas escuras do seu corpo e aprender mais sobre o corpo. Novamente, voltando à autoconsciência pra tudo. Então não só pro corpo, pra tudo. Sim, pode falar. O que são as zonas escuras do corpo? Se alguém disser, eu sinto que eu entendo as partes do meu corpo, como eles poderiam fazer uma avaliação pra ver o que é uma zona escura? Um teste simples. Só usa o seu corpo. Você tá aqui. Agora eu tô levantando meu braço ao máximo. Será que eu já explorei esse espaço todos os dias? Não, na verdade não. E que tal isso? Isso. E... uau. Sabe? Você começa a pensar, isso tá ok. Mas, bem aqui, eu sinto. Por que eu sinto isso? Porque quando eu sento no sofá pra assistir Netflix, eu gosto de fazer isso. Certo. Por 3 horas. Durante o Covid, todos os dias por 3 meses. Pois é. Agora, de repente, o seu cérebro, tudo começa a se adaptar a essa posição, entendeu? Então você acaba ficando um pouco assim, certo? E depois você acaba praticando esportes ou fazendo o que quer que seja, e as suas costas dizem, ei, peraí. Porque seu corpo tá desalinhado, você chamaria de desalinhamento? Eu chamaria de desalinhado, fora de centro, Então, a ideia é que, à medida que você experimenta todo esse espaço que você é capaz de fazer, o seu corpo naturalmente ele se alinha novamente. Qual é a prática de
Porque você fala sobre essa coisa de escovar a Sim. coluna e passar fio dental nos músculos. O que isso significa e por que fazer isso constantemente? Sim. Eu sempre começo com essa pergunta. Todo mundo entende... Você entende o conceito de higiene, certo? Ótimo. Higiene dental, higiene da pele, sei lá, higiene do cabelo. Todas essas coisas, pra higiene dental, geralmente é um processo de 2 etapas, sei lá. Escovar e usar fio dental, né? É. Beleza. Algumas pessoas talvez enxaguante bucal, Claro. né? O que é discutível. É discutível. Eu definitivamente preciso fazer isso. Sim, quando você tá falando sobre higiene de pele, Sabonete, escovar. sabonete, Pois é. escova, mas geralmente é como hidratante, demaquilante, certo? Se você for minha namorada, Keila, eu te amo, 14 etapas. Ela vai lá. Ela tem muita coisa. Eu fico tipo, é sério? Esse soro? O que é isso? Soro pra bochecha, só pros olhos. É tipo, meu Deus. E se for sobre o cabelo, por exemplo, é como shampoo, condicionador. Por exemplo, a higiene do corpo, qual é a sua higiene do seu joelho? E do seu dedão do pé? E quanto ao seu cotovelo, seu ombro? Você argumentaria que essas coisas são importantes pra você? Para as suas articulações? Com certeza. Exatamente. Então, por que você não pensa sobre isso todo dia, mas pensa em todo o resto? É isso que eu quero mudar na mentalidade do mundo inteiro, basicamente. Cara, não se trata de ficar com medo de ter dor nas costas ou de ter dor no pescoço, todas essas coisas. Não, você devia cuidar da única posse que você tem, que é o seu corpo. Então, não só seus dentes, não só sua pele, não só seu cabelo, mas a principal razão pela qual as pessoas não cuidam dessas coisas é que se você não escovar seus dentes, alguém vai te dizer. Se o seu cabelo tá esquisito, alguém vai falar pra você. Se você parecer que não toma banho por alguns dias, alguém vai te dizer. Se você não cuidar do seu corpo, ele vai te dizer eventualmente. Sim, né? eventualmente. E esse é o problema. Eventualmente. Mas não há sinais de alerta, não há sujeira acumulada nas suas costas. Mas tá se acumulando. E é isso que eu tô tentando dizer. Está se acumulando nos seus músculos, nas colunas e Basicamente. articulações. Tensão, Né? hábitos. Então, o que as pessoas deveriam estar fazendo diariamente? É algo que elas fazem pela manhã, de tarde, de noite? Se só tiverem 5 ou 2 minutos por dia, o que é que você recomendaria? Eu recomendaria pegar o meu livro e aí aprender sobre o que você precisa fazer. Mas, essencialmente, eu montei 12 movimentos que passam por todo o seu corpo. E se você fizer 12 movimentos completos, vai levar cerca de 15 a 20 minutos, mais ou menos. E se você começar a aprender sobre o seu corpo e perceber, eu não preciso dessa parte, eu só preciso da frente dos meus dentes, sabe? Ou, sabe o que eu quero dizer? Basicamente é só o meu tornozelo ou o meu ombro esquerdo. Então você pode reduzir para 5 minutos por dia, por exemplo. Pra mim, pessoalmente, eu tenho um hábito de como eu durmo. É uma coisa meio... Eu durmo numa posição de banana, assim. E isso acontece por causa de como as minhas narinas funcionam, como o ar entra. Então é a minha posição preferida. Pra respirar. Exato, pra respirar. Isso te leva de volta à infância. Exatamente. Então imagina se eu tivesse por 8 horas, certo? O que eu preciso fazer com que o meu corpo experimente quando eu acordo é isso aqui. É isso. No sentido contrário. Então a minha rotina todas as manhãs é que eu preciso abrir isso aqui, certo? Ou eu posso consertar o jeito que eu durmo, mas eu não quero. Então eu prefiro fazer o trabalho de casa e fazer com que o meu corpo se abra nessa direção todos os dias. Se houvessem só 4 movimentos que as pessoas pudessem fazer diariamente e elas dissessem, não vou fazer nada disso, mas me dê 4 coisas, esses 4 movimentos. Seria pescoço, costas, pernas, o que seriam esses 4 movimentos? Eu começaria, na verdade, um movimento de corpo inteiro. É engraçado dizer isso, né? Mas ele faz tudo. O que seria isso? É chamado o movimento das engrenagens. Eu aprendi com um cara chamado Gary Ward. Eu adoro ele é incrível. Você quer ver agora? Posso te mostrar. Vamos vamos lá. isso, Então, você basicamente tá trazendo os seus braços pra dentro assim. Ok. Sim, pra dentro. Assim? E então você faz isso e você percebe a sua coluna torácica, essencialmente, ela se flexionando. Você sente? Certo. Tá. Então vamos experimentar isso e agora vira os seus braços pra fora e veja como a coluna torácica tá se estendendo. Sente como os braços estão conduzindo esse movimento? Sim. Sim, então eu quero que você se conecte a isso. Boa, agora isso tá abrindo a sua coluna ao meio, certo? E agora o que eu quero que você adicione, eu quero que você note como naturalmente a sua cabeça vai se inclinar pra frente se você virar os braços. Tô tentando apertar minhas costas quando eu puxo aqui ou... Sim, eu diria apertá-las um pouquinho, estica um pouco. Esticar, ok. O que isso faz? Isso essencialmente lubrifica todo o seu corpo. Ela abre... Sério? Sim. E a partir daqui, quando você tá abrindo seus braços, você quer inclinar o queixo, certo? Agora você vai ter uma amplitude completa de movimento do seu
corpo superior. E isso vai ajudar da cintura pra cima, Sim, né? da cintura pra cima. Tem uma versão disso em pé, mas eu decidi fazer É. assim. Vamos fazer daqui. Mas esse é um ótimo exercício pra você fazer se passa muito tempo sentado em casa. Interessante. Então você faz isso algumas vezes. 5 vezes. Imagina fazer 5 isso a cada vezes. meia hora, você faz 5 repetições. Sério? Leva literalmente 5 O segundos. que isso deveria fazer? Vai prevenir? Vai tornar mais flexível? Vai aliviar a dor? O que é que isso vai? Definitivamente é só uma questão de hábito. Então, imagina que você fica assim por 7 horas por dia. Quer dizer, eu vou falar de quantas pessoas sentam por dia, o que é insano se você olhar os números. Mas isso vai quebrar esse padrão. Sabe? Entendi. Você tá aprendendo mais vocabulário, mais palavras pra Claro. articular. Ok. Então como você chama esse exercício, movimento? Engrenagens. Engrenagens. É como Engrenagens, ok. Sim. O segundo é... O segundo exercício eu diria... Ah, cara, tem tantos. São 12 e você tá me pedindo pra reduzir pra Só quatro. eu diria que... eu diria uma lateral no quadril, tá? Como é isso? Então, a gente pode ficar em pé? Claro, Tá. sim. Mike pode ajustar se precisar, a gente pode pegar Sim. a câmera, então... Certo. Então você tá assim, dá um passo à frente. Ok. Certo. Eu vou ser a sua imagem espelhada. Então vai ficar mais fácil. Você tá aqui assim, e então basicamente tá empurrando esse quadril pra fora. Assim, pro lado, sabe? Você vai sentir alongamento aqui. Ok. E isso é É. pro seu quadril só experimentar esse movimento chamado plano frontal, Aham. que é de lado a lado. Pernas retas ou Cara, dobrando? dobra, mas só um pouquinho. Ok, entendi, é isso, melhor. Exatamente. Um pouco. E agora você vai deixar um pouco mais difícil estendendo o braço. Ok, o que isso vai me ajudar a fazer? Isso vai ajudar você a caminhar com um pouco mais de andar de modelo. Ok. Sim, essencialmente Ok. vai ajudar os seus quadris, especialmente pra caminhar. E eu sei que você corre muito pra É. maratonas, isso também vai ajudar. Ok. E quando você tudo vê, bem. tá fazendo isso de lado e tá escapando um pouco. Você tá dando uma roubadinha porque tá se inclinando pra frente. Então ficar Sim. em pé, reto de lado. Então troca o lado e aí vê pra qual lado é mais difícil. Você sente que é mais difícil algum lado? Uhum. Eu não sei se tá dolorido no geral, se são os dois. Qual que é mais difícil? Eu não sei. Qual que é mais difícil? Tá, Você faz de me novo. diz. Bom, muda. Deixa eu ver. Sim, provavelmente tem que ficar um ok. pouco mais reto. Tá sim. se inclinando pra frente. Oh, É. cara. Então você... Então é assim que... Ok, Esse é o número dois. Número Ok. 3, a gente vai fazer mais um sentado, certo? Certo. Pra facilitar. É chamado recolhimento de queixo, tá? Muito fácil de fazer. Muitas vezes quando a gente tá sentado numa mesa, a nossa cabeça começa a se inclinar pra frente. O pescoço tecnológico, como você quiser chamar, com o tempo a gente começa a mover a nossa região cervical superior no topo do nosso pescoço, certo? Aham. Então você fica É. meio assim. E não tá mais usando a parte inferior do pescoço, a parte inferior da cervical. E é por isso que as pessoas desenvolvem corcunda. Interessante. Sabe, essas pessoas que têm corcunda? Você sim. não quer isso, certo? Então você não quer sobrecarregar a parte superior do pescoço. A parte de baixo tem que Como ser você articulada. sabe quando tá usando muito essa parte? Se eu colocasse a minha mão em você, eu mostraria num segundo. Mas vamos fazer assim. Cara, olha pra cima. Certo? A partir daqui. Bom, agora você vai retrair. Você vai fazer um recolhimento de queixo, certo? Então agora olha pra cima e vê quanto você pode ir antes de perder a amplitude. Tá. Só olhando? Exatamente. Bom, sobe. Oh, meu Deus. Isso, exato. Você vai fazer mais devagar. Recolhimento de queixo, agora trava o seu pescoço e força a usar um pouco mais do pescoço inferior. Você sente uma pressão? Exato. Certo? Como que eu faço pra basicamente criar mais movimento na zona da sua coluna que você não usa regularmente? Oh, meu Deus. Ótimo. Então como você faz isso? Você tá fazendo isso agora. O recolhimento do queixo, né? Você fez um recolhimento de queixo e essencialmente olha pra cima. Você tá basicamente bloqueando e evitando que trapaceie. Oh, uau. Agora tá movendo a parte inferior do seu... Você também usa muito o superior das costas, Sim, sim. né? Como se estivesse fortalecendo aquilo ali. Interessante. O corpo gosta da menor resistência, né? Então se for assim, eu tô usando minhas costas você de tá jeito tipo, nenhum, né? beleza, vambora. Vamos nessa. Boneco de mola. E com o tempo você começa a perder, sabe, o seu cérebro começa a perder a percepção da sua coluna cervical. Interessante. Então você não usa mais. Ok. Tem mais algum exercício que a gente pode fazer Mais um sentado? Eu faria uma rotação da coluna torácica. Sabe uma coisa? Na verdade, não é do livro, mas eu vou te dar um especial, muito fácil. Ok, cruza o braço assim, sobre os ombros. Isso. Bem simples. Você basicamente vai mover os cotovelos em direção ao teto.
aponte os cotovelos pro teto. Isso- Cara. E apenas é uma extensão torácica direta. É uma extensão parte média das Isso costas. é algo que ajudaria as pessoas se elas estivessem com dor nas costas, a aliviar ou Sim, fortalecer? isso essencialmente imobilizaria uma zona escura que é a Ok, parte média. Certo. O que, por sua vez, vai ajudar a aliviar a pressão na região lombar. Interessante. Porque você Ok. não vai usar tanto a região lombar, você vai usar... Sua região média, né? Sim. Região das costas. Interessante, usando Sim. tudo. Exatamente. Você sabia que é uma estatística divertida? Eu tava pesquisando pra me preparar pra isso. Que 1 em cada 4 pessoas trabalha sentada, Por quanto tempo? em média, incluindo o tempo em que estão sentadas em casa, elas passam em média 15 horas por dia sentadas. 15 horas. 15 horas por dia. Então você tá dormindo por 7, 8 Sim. horas. Durante o Covid, as pessoas estavam sentadas por 2 horas a mais. Então, 17 horas por dia. Oh, meu Então, Deus. elas estavam dormindo. Então, você pensa em... Não tem movimento. O que acontece com o corpo quando eles estão sentados ou deitados na maior parte do tempo? Quer dizer, tantas coisas como perda muscular, circulação reduzida, você começa a adquirir todos esses hábitos posturais que acabam ficando com você. Quer esteja assim, sabe, perdendo o movimento do pescoço. Ser sedentário é a pior coisa do mundo. Pode trazer muita coisa. O que acontece se alguém, ok, eu não vou me movimentar de jeito nenhum, isso gera muitos problemas. O que acontece se alguém se movimenta demais? Tem algo como, Sim. tipo, eu tô malhando muito intensamente, eu tô me alongando demais, não tô relaxando o suficiente. O que aconteceria? Sim, quer dizer, nesse caso tem um excesso. Então você vai Certo. ter uma situação de uso excessivo. E o que eu prego o tempo todo é sobre eficiência do movimento. É como tornar o seu corpo mais eficiente em se mover usando todo o corpo ao invés de usar só uma parte. Basicamente é essa a ideia. Então vamos falar disso. Você joga tênis? Eu não sei. Um pouco de pickleball Pickleball. recentemente. Eu adoro pickleball. É divertido, Sim, né? Pickleball é divertido. Eu sou terrível nisso, mas é muito divertido. Mas, por exemplo, digamos que você acabe com o cotovelo de tenista. Então, uma das maneiras de resolver o cotovelo de tenista é alongar ele, fortalecer, por exemplo. Então, você vai ter que... esteja, sei lá, apertado demais. Vamos dizer que você queira alongá-lo. Ou os músculos estão fracos, você precisa fortalecer. Mas uma maneira de olhar você tá balançando a raquete e você tá usando só o seu braço e não tá usando o seu corpo inteiro. Então é uma situação mecânica de balanço. Como você tá balançando apenas com o braço, você acaba usando demais o antebraço, os extensores, e é por isso que você acaba com o cotovelo assim. Então, Interessante. esse é um caso de uso excessivo, por exemplo. Certo, então usar o alcance do seu corpo nas atividades que você tá fazendo também, né? Não abusar, né? Sem Com abusar. certeza. Absolutamente. Cara, quanto melhor você se move, essencialmente, mais você mitiga a quantidade de dano que pode acumular no corpo. Certo, Sabe? ok. É simples assim. O quão as pessoas estão andando hoje? Com uma marcha, os ombros caídos. Isso vai afetar a longo prazo a maneira como andam ou tem uma maneira específica que a gente deveria andar? Eu não diria que existe uma maneira específica pela qual você deva andar, mas definitivamente existem maneiras mais eficientes e menos eficientes. Todo mundo até certo ponto é individualista. Então você pode ter uma situação... um jeito mais personalizado de como deve andar, com base na multiplicidade de coisas, lesões, comprimentos, Certo. essas coisas. Mas em geral, talvez haja essa faixa de como você deve andar, mais ou menos, se tiver saudável. Como deve ser ou no que a gente deveria estar pensando? Você deve estar pensando em quão bem o seu pé está articulando com o chão. O que é isso? Articulando, o que significa que quando seu pé toca o chão, deve ter essa coisa chamada pronação. E então essa supinação. Só pra simplificar, a pronação é essencialmente como se você fosse lançar uma bola. Você quer lançar a bola assim, ou você quer lançar desse jeito? Você quer jogar com o Uma movimento amplitude todo, completa, né? concorda? Isso é muito melhor do que a outra. Isso é Entendi, assim, sabe? Então isso é pronação, certo? Você tá carregando o pé. E essa é a supinação, você tá lançando o pé. Então o seu pé toca o chão, você tá carregando o pé. Então ele empurra o chão e entra na supinação. Muitas pessoas, se você sentar no aeroporto e começar a observar como as pessoas andam, as pessoas andam com o pé virado pra fora. Elas andam com o pé virado pra dentro. As pessoas começam a girar os pés de maneira, assim... Por quê?
Sim, mobilidade. lesões, hábitos, eles não usam, ninguém os ensinou a fazer corretamente, imitaram outras pessoas. Seus esportes começaram a fazer seus pés de uma certa maneira, mas ninguém nunca reprogramou. Então eles vão, sei lá, eles vão correr uma maratona e o joelho deles cede, por exemplo. Só um exemplo, não pra ser muito catastrófico. Eu não consigo nem falar a palavra. Catastrófico, isso. Essa palavra. Então, a gente quer que nossos pés essencialmente aterrizem na frente com o calcanhar do meio pra ponta, Sim, né? exatamente. Não queremos andar na ponta dos pés, Isso. você já viu Isso, pessoas andando, andando nas pontas dos pés. Quer ser um andador com o dedo dos pés saltitante, você já viu pessoas que pulsam Sim, e dão um pulo é tudo uma rápido. questão de eficiência, exatamente. Quanto mais eficiente, menos energia você gasta. E você Entendi. consegue, Eu Ok. tenho certeza que você já viu pessoas que correm muito bem e pessoas que Eu correm sei. menos bem. Você E você pensa, não pode, né? nem O que sempre é isso, entende, é? mas é muito diferente. É visivelmente discrepante. Cara, parece que você tá se divertindo. E quanto ao abdômen, os ombros, costas, como deveriam ser dos ombros para trás, os ombros neutros? Muita gente tem os ombros para frente quando anda, deveríamos estar contraindo ou mantendo uma postura relaxada. Eu provavelmente diria mais relaxado. Eu acho que se você experimentar todos os movimentos e fizer todos esses exercícios, você vai deixar o corpo se acomodar naquilo que é o alinhamento mais ideal, considerando você como é atualmente. Eu não acho necessariamente que a postura é uma... existe uma coisa... existe a má postura, mas não é como se fosse a melhor postura que o seu corpo poderia criar com base em todos os fatores. Mas à medida que eu lhe dou mais exercícios... com o tempo, assim, você... cara, você desenvolve. Na verdade, isso é eficiente pra mim. Né? Não é sobre... cara, o nome do livro é Sit Up Straight, mas não é sobre sentar reto o tempo todo. O ponto principal do livro é sobre prestar atenção no seu corpo. E entender seu corpo e cuidar do seu corpo. Isso é o que o Sit Up Straight significa. Não se trata de... Pois é. ser um robô, Ser um robô, sabe? Isso não... Você escuta histórias sobre top atletas como Tom Brady, LeBron James, Novak Djokovic. Eu vi, ele tem uma equipe inteira que viaja com ele tem tipo um reboque, um trailer com massagem, crioterapia, tanques no trailer. Sim. Pra onde quer que ele vá? E esses top atletas percebem que, se quiserem se manter no topo, eles precisam investir nos seus corpos, em sua saúde, longevidade Sim. e da sua saúde no geral. Por que você acha que cada vez mais atletas de elite, especialmente porque você trabalha com muitos deles e ajuda, por que eles estão dizendo, eu preciso investir mais nisso do que nunca agora e gastar dinheiro para cuidar do meu corpo, quando há 10, 15, 20 anos atrás isso não era nenhuma ideia? Eu acredito que a educação não estava disponível, então com a internet e todas as coisas acontecendo, as pessoas elas estão começando a entender a importância da recuperação, para um ponto que quando a gente começou há 10 anos, e a gente se conheceu há 7 ou 8 anos, eventos de academia, festivais, essas coisas que a gente estava, Soul Cycle, Orange Theory, Fitness, todas essas coisas elas estavam começando, Equinox, fazer exercício já não é uma coisa... de fisiculturista. Antes era só o Arnold, Venice Gold Gym e tudo isso. E começou a ser mais popular. Então, naqueles 5, 6 anos, era tudo sobre fitness boutique. E então, nesse período, todo mundo começou a ir pro Soul Cycle 5 dias por semana e 2 anos depois, todo mundo tem problema no flexor do quadril, Sério? por exemplo. Por quê? Porque você tá só numa bicicleta e você tá fazendo isso. Não estão se recuperando, não estão usando todo o alcance do corpo. É como se você tivesse assim, e então você vai pro Soul Cycle e depois você vai sentar numa mesa, você fica assim, e seus flexores do quadril eles estão experimentando a extensão. O seu quadril nunca experimentou a extensão. Está enrijecendo, está É. encolhendo. Mas por isso eu acho que hoje é tão relevante, porque todo mundo ficou louco com o fitness e eu tive essa ideia, conceito, o Myo Detox, que acontece se você cruza com a consciência pública. Como você disse, é muito mais popular. Os atletas estão obviamente à frente da curva, mas agora isso está começando a se espalhar para o resto da população. Certo. Então por que você acha que eles estão dispostos a gastar na dieta, nutrição, coaches e tudo isso para ajudá-los, em vez de... Eles estão indo além do que a equipe deles oferece a eles, né? Sim. E por que isso? Eu acho que é porque eles querem se destacar e é tudo sobre longevidade. Eles querem se manter no nível mais alto por mais tempo. E
permanecer relevantes pra sempre. Não pra sempre, mas pelo maior tempo possível. Enquanto seus corpos conseguirem Exatamente, lidar, estendendo né? as carreiras, e aí eles vêm... se você cuidar de si mesmo, você vê LeBrons, Tom Brady, todos esses caras que estão, sei lá, em 40 anos e estão aí. Certo. Se você vê Tom Brady e LeBron, se eles nunca fizessem nada disso, mas eles são incríveis no seu ofício, eles fizeram treinos que a equipe fornecia, talvez alongavam um pouco, comiam uma dieta que estavam acostumados a comer, né? Então, quanto tempo você acha que eles poderiam ter durado em um alto nível em comparação a alongar todo dia, crio nas pernas, nutrição, mobilidade que você vê todos esses caras fazendo? Você acha que eles durariam tanto tempo em um nível tão alto? Não, absolutamente não. Essa obviamente, a minha opinião. E isso mesmo que o LeBron seja um atleta muito bom, você acha que ele não de poderia jeito ter nenhum. durado Não, a não esse tem nível chance. por tanto não tem tempo? como. É tipo, você tá falando, eu vou pegar essa Ferrari com um motor enorme, um carro bonito, vou dirigir na pista por 30 anos e não vou fazer a manutenção. Não vou trocar os pneus, não vou vou limpar os vidros, vou apenas deixar lá e continuar dirigindo. Não tem como. Simplesmente não faz sentido. Eles não seriam capazes de manter esse nível de desempenho e longevidade. Há algum atleta, e você trabalha mais do que com atletas de elite, né? Trabalha com grandes empreendedores, pessoas que fazem coisas importantes. Você viu algum estudo de algumas dessas pessoas que tiveram transformações massivas? Ou é mais como escuta? Você sabe que está prevenindo muito fazendo isso está aumentando sua flexibilidade? Ou você já vê pessoas chegarem com muita dor e saírem completamente transformadas com isso? Claro, Bom, eu sou fisioterapeuta há 15 anos agora, e depois de todo esse tempo, cara, eu já vi milhares de corpos, isso me deu um pouco de estresse pós-traumático de quantas vezes eu tratei na minha carreira. Sim, existem tantas transformações do dia pra noite das quais eu tive a sorte de fazer parte. Um exemplo, eu realmente mencionei recentemente no nosso podcast. Tinha um cara, quando eu voei de LA... isso foi quando eu era novo no Instagram ainda. Esse paciente tava... Não era um paciente, desculpa. Um seguidor tava tipo... Ei, eu tô com dor no ombro. Eu tenho cirurgia marcada pra próxima semana. O que eu posso fazer? E eu tava começando e eu pensei... eu tô em LA. Se você quiser, eu vou atendê-lo. Eu só quero ajudar, dar conselhos. E ele disse... legal, vamos se encontrar. Então, nos encontramos em Venice. Em algum lugar em Santa Mônica, eu esqueci. Mas eu ainda lembro porque tinha uma árvore gigante, linda. Tinha uma árvore com galho saindo. Então, a gente tava conversando e ele tava dizendo... eu era do exército, as coisas doem. Eu nunca realmente cuidei disso. O exército meio que acabou com o meu corpo. Eu tô com uma cirurgia marcada pra próxima semana. E realmente eu quero evitar a cirurgia. Eu não acho que seja tão ruim, mas o médico tá dizendo que eu preciso fazer. E aí ele falou... Eu falei, ei, o que você faz que dói o ombro? Quais atividades causam dor? Ele diz, fazer barra. Eu nem consigo fazer uma barra. Eu disse, você vê aquele galho ali? Você consegue fazer uma barra? Eu só quero ver como você se move, tá? Então ele fez. Não consigo levantar meu próprio peso. E eu disse, ok, deixa-me falar sobre o seu ombro um pouco, fazer um pouco de terapia manual, fazer um pouco de trabalho de movimento e ensinar uma mecânica de como você deveria mover o seu ombro. Sua escápula vai rotar, e blá blá blá. E em cerca de 15 minutos, mais ou menos, eu disse, ei, tenta fazer aquela barra ali em cima de novo. E ele fez. E ele olhou pra mim e, cara, ele quase chorou. Ele disse, você tá falando sério? E eu disse, sim, é meio simples. Se você entender como as coisas funcionam, realmente acontece. É só porque o conhecimento sobre o corpo humano é tão baixo em todos os lugares, e ele sempre foi mantido em segredo na nossa indústria, e eu sinto que não tá disponível em todos os lugares pra todo mundo. As pessoas, elas recorrem a métodos mais fáceis, como cirurgia, e você vai ver um Porque cirurgião... não é fácil, né? A recuperação leva um tempo, Claro. mas não tem as informações sobre como otimizar o corpo e tentar curá-lo naturalmente. Exatamente. Então ele acabou cancelando a cirurgia. Sério? Sim, completamente. Não fez? Sim, ele não fez. Então, ele ficou bem desde então. Obviamente, ele teve problemas aqui e ali, mas ele não precisava de cirurgia. Era mais sobre ele precisar fazer a manutenção e ele precisava fazer exercícios e essas coisas. Quando você acha que é necessário fazer uma cirurgia e quando você acha que pode prevenir isso? Se você sente dor, meu ombro dói, meu joelho,
se alguém rasga o LCA ou algo assim, a cirurgia é necessária ou tem outras coisas que você pode fazer? E Sim. o que é isso? Cirurgia nas costas, Sim. pescoço? A cirurgia pra mim é o último recurso. Leva até onde for possível, porque quando as pessoas começam a fazer cortes em você, as coisas ficam muito difíceis pra mim ou pra um terapeuta lidar com o problema. Quando se trata eu diria, de uma ruptura de LCA, depende muito do caso, mas geralmente, se você quiser voltar aos esportes, provavelmente vai ter que fazer uma reconstrução de LCA. Sim, Sério? sim, na maioria Ok. das vezes. O LCA é um pouco mais... Você quebrou algo, rasgou de forma ruim, vai precisar Sim. disso, né? Mas se for uma dor aguda ou uma coisa crônica, escuta, isso tá parecendo estranho. Tem tantas coisas que você pode fazer sobre isso. Eu tô subindo as escadas e meu joelho dói. Ir direto pra cirurgia é meio... Não Certo, faça isso. Sim. né? O que te fez querer entrar nessa indústria em primeiro lugar? É engraçado, essa é uma história louca. Eu era um nerd asiático, crescendo, Oh, sério? obviamente. Pensei que você era branco. Super nerd. Eu era... Nerd você conhece o Steve asiático, Urkel? ok. Imagina isso, mas Entendi, asiático, certo? entendi, Então entendi. Cresceu no Canadá, eu cresci no né? Canadá, então eu sou originalmente de Montreal. Então, O lado francês? o lado ou- francês. Sim, Você eu falo fala francês. Sério? Sim, Fluente? Pafé. Sim. Então, eu costumava sair com meu professor de biologia no almoço. Super Super nerd. Sem Sem amigos nenhum. O garoto na mesa do professor. Sim. Eu tava literalmente na sala dele. Sim. Mais do que eu, cara. Eu sentava sozinho no almoço, Sim. então... Não tem como. Olhando pra você, não. Tá tudo bem. Sim, então, nesse processo de ficar com ele, eu perguntei, ei, Sr. Triber, o que você acha que eu devo fazer? Eu amo biologia, eu amo anatomia, mas eu não sei qual carreira seguir. Eu não necessariamente quero ser um médico. Então, duas das suas filhas eram fisioterapeutas, e ele disse, ei, talvez você devesse considerar fisioterapia. E eu disse, Sr. Triber, o que é fisioterapia? E ele disse, sabe como eu ando mancando? Eu tive um acidente de moto alguns anos atrás, e... Antes de ver um fisioterapeuta, depois desse acidente, eu não conseguia andar. E essas pessoas me trouxeram de volta a esse nível que você vê agora. Então eu pensei, isso é legal. E eu só levei isso como um conselho e continuei com a minha vida e acabei fazendo fisioterapia, né? Na faculdade. Sim. Isso foi no ensino médio, Sim, né? eu tinha uns 16 ou 17 anos. Certo. Pulando pra... As aulas de sinestesia, Sim, sinestesia, esse tipo de coisa. exatamente. Então eu acabei indo pra Universidade McGill, eu me formei aos 23, acabei tendo um tumor no pescoço, que a gente pode discutir depois, se você Sério? quiser. Mas é uma história louca. Quando eu tinha 25 anos, 2 anos após a fisioterapia, eu tava trabalhando no Hospital Geral Judaico e eu tava na ala de cirurgias de joelho e quadril pós-operatório. Então eu tô lá andando, fisioterapeuta, recém-formado, pronto pra aproveitar o dia. Eu vou até a porta e tem uma espécie de... Cara, um quadro, certo? E tá escrito Sr. Triber nele. Sr. Triber. E na minha mente eu pensei, esse é o nome do meu professor de biologia. Isso é interessante. Mas eu nem sequer pensei que fosse ele, sabe? Isso foi uns 10 anos depois, mais ou menos. Então eu entro na sala e percebo, ai meu Deus, meu paciente é o Sr. Triber. Ele teve Não. cirurgia nos 2 joelhos. E eu era o fisioterapeuta Uau. dele. Para Sem com chance, isso. né? Ele sabia que você tinha entrado na fisioterapia? ou- Bom, eu acho que ele não se lembrava. Mas eu Uau. fiquei louco. Foi... Caramba! Sim. É uma história muito engraçada, porque eu fiquei completamente empolgado. Eu disse, meu Deus, Sr. Triber, você é a razão de eu ser fisioterapeuta. E ele ficou tipo... Ele tipo, cara, eu acabei de fazer cirurgia, sai da minha frente. Literalmente. Ele ficou... Quem é você? Ele tava meio que sob efeito de remédio. Oh, E ok. pós-cirurgia ele tava tipo, o quê? O que você tá falando? E eu fiquei tipo, sim, foi louco. E depois, quando ele acordou, eu falei tudo e eu me acalmei também. E ele disse, oi, Vini, eu lembro de você. Tá. Você é a razão de eu estar Sim, aqui, né? exatamente, Uau, exatamente. você conseguiu tratar Sim. o paciente 10 anos depois que te inspirou a seguir a Sim, carreira que exatamente, você tá. sim. Isso é bem legal. Ele me preparou pra cuidar dele, basicamente. Sim. Uau. Ok, então se foi isso que te levou à sua carreira Sim. inicialmente, então o que fez você dizer, tipo, falta algo na área e eu quero aprender a transformar a saúde de pessoas para o próximo Sim, nível? eu acho que eu sempre não gostei de como a indústria funcionava. Eu vou falar
especificamente sobre o Toronto. A partir da minha experiência, a minha experiência de conversar com outras pessoas, assim, em outros lugares também, outros países, áreas, você entra pra fazer fisioterapia e parece uma fábrica. Você entra, você sai. É o mesmo com a quiropraxia, você entra e sai. Lewis, você tá bem? É, Beleza, eu te vejo na próxima semana. ok. Você quer um pois é. pacote de gelo? Até logo. E eu tava trabalhando em uma clínica lá em Toronto e atendia, pensa nisso, 40 pacientes por dia. Sim, Sério? 40. Então, 40 pacientes por dia, eu tava rodando e revezando, eu falava, como tá o alongamento do músculo posterior? Tudo certo. Ok, Então você ótimo, cuidava de tchau. 4 pessoas ao Então as mesmo pessoas tempo. ao mesmo tempo, era uma insanidade. Não era um atendimento adequado, na minha opinião. Mas era destinado, obviamente, a cobrar do seguro, ganhar dinheiro. Era destinado a ganhar dinheiro e não a realmente cuidar das pessoas. E eu tava realmente irritado, porque todos os empregos que eu me candidatava, as clínicas eram assim, configuradas para ganhar dinheiro e não para ajudar o paciente. E quanto cuidado você pode receber em 10 minutos? Sim, Não muito. imagina a nossa sessão que temos, quando eu vejo, em 10 minutos. Seria difícil. Eu diria você Sim, alonga um pouco. até logo, certo? Então, nesse processo, eu tava só frustrado com a indústria. Eu pensava, ei, eu não posso fazer isso. E aí eu acabei saindo, trabalhando no meu condomínio, minha casa, e em 2 anos eu acabei ficando totalmente cheio, assim. Então eu tava Sério? tratando as pessoas na minha sala de estar, eu tava tratando na academia do condomínio, eu tava lá fora trabalhando, nessa área chamada Scarborough, e eu era o rei da reabilitação em Scarborough. Todo mundo vinha pro meu condomínio, e eu tava trabalhando no condomínio, eu tinha filas do lado de fora do condomínio. Sim, e eu fiz isso por 2 anos, então a segurança do condomínio falou, brother, você não pode fazer isso, não dá pra administrar um negócio na sua casa. E eu sempre no começo, eu evitava eles, não, é meu amigo. Lewis tá aqui só pra sair, mas depois vinham 3 pessoas em sequência. Então, eu acabei fundando a Mile Detox em 2014. Mas a principal razão pela qual eu fundei simplesmente era porque eu não estava feliz em trabalhar num lugar que não se importava com os pacientes. Na minha opinião, não era sobre o tratamento. Tudo que eu faço é para educar as pessoas, ajudar elas a aprender sobre saúde do movimento, ajudar a aprender sobre o próprio corpo. Essa é a minha missão e a razão pela qual eu tô aqui. Então, eu vou até o fim, cara. Seja escrevendo um livro, participando de um podcast, voando pra cá, pra lá, eu farei o que for preciso, porque eu acredito que se eu puder fazer com que todos entendam como tomar cuidado do corpo, o mundo será um lugar muito, muito melhor. E qual foi a situação com o tumor? O tumor foi aos 23 anos, eu acabei acordando um dia e eu pensei, cara, o que é isso? E toda vez eu virava o pescoço pra fora, uma coisa do tamanho de uma bola de golfe saltava em mim. Fala Sim. sério. Foi realmente, Foi cara, assustador. foi muito assustador. Então, um dos meus amigos, o nome dele era Mike, ele acabou falecendo 2 meses antes por causa de um tumor. Oh, meu Deus. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu sou o próximo. Sabe? Isso é loucura. E nesse processo, foi um processo louco, eu acabei indo ver um médico, o médico disse, escuta, você vai perder a sua voz. O tumor, ele tá no seu nervo vago. No seu nervo vago, é um nervo meu Deus. laríngeo recorrente esquerdo. Você vai ficar paralisado na corda vocal esquerda. E você não vai conseguir, vai ter problemas cardíacos, todas essas coisas, enfim. Ele te conta todas as coisas Sim, esperançosas. todas as coisas esperançosas. Ele disse, mas você tá bem, né? Oh, meu Deus. Eu tô tranquilo, a gente vai tirar isso e... Temos uma agenda de 10 minutos. É isso, hoje. literalmente uma agenda de 10 minutos. Ele foi, cara, bem Oh, meu direto. Deus. Então eu me lembro muito bem, isso foi no Canadá, eu tava parado na frente de um Tim Hortons, que é um Dunkin' Claro. Donuts, e eu tava, meu Deus do céu, eu não pensei em nada, eu pensei, meu Deus, eu vou perder minha voz, isso é loucura, eu vou ficar paralisado, eu tenho 23 anos, eu tô prestes a me formar em fisioterapia, eu tô prestes a começar minha vida. Então, o médico falou, ei, a gente vai fazer isso, ou você vai morrer, porque o tumor tá envolvendo 2/3 da sua artéria carótida. Então Oh, meu você vai Deus. ter um derrame e vai ser um problema grave. Então você tem que fazer essa cirurgia semana que vem. Aos 23 anos, eu fui empurrado na maca. E então, sabe, em filmes, quando toda vez que você assiste um filme tem uma cena com as luzes, a maca do hospital, eu me lembro disso. Porque, eles me empurraram na maca no dia da operação e eu tava tipo, meu Deus, eu não sei como vai ser a minha vida depois desse momento. E, cara, eu sou cristão.
Eu acredito em uma força superior em Deus e eu tava pensando, sabe esses momentos que as coisas não estão dando certo? Você olha pro alto e diz, é como se eu dissesse, ei Deus, se você acha por um segundo que eu devo perder a minha voz mesmo, eu aceitarei. Uau. Eu aceitarei, eu aceito isso, mas se por um segundo você acha que eu devo usar minha voz pro bem maior da humanidade ou pra apenas proclamar sua mensagem, pra servir, por favor, não tira minha voz. Por favor, não tira. E eu fiz a minha oração, eu fiz minha mente, e eles empurraram, e eu fiz a minha cirurgia. Então eu acordei, e eu me lembro de dizer, mãe, em vietnamita, né? Eu disse, mãe. Então eu percebi, eita, eu posso falar. E a partir desse momento, quando me deram a chance de falar novamente, nada tá me impedindo. Eu não tenho medo de nada. O que você vai me dizer pra... O que realmente vai ser capaz de me machucar tanto quanto aquele médico naquele dia? Que você vai morrer ou vai perder a voz? Não tem nada. Nada. Eu não me importo com nada. Uau, e isso, cara, honestamente, me ajudou. E eu fico feliz por ter acontecido, porque me ajudou a ser bom nos negócios, terapia, apenas ser focado. Então, loucura, Sim. cara. Eu lembro de fazer cirurgia no pescoço, né? E você tem que se entregar, né? Sim. Você confia e com sorte as pessoas vão cuidar de você. Eu esperava que elas estavam Aham. tendo um bom dia, fizessem o movimento Aham. certo, Que foi né? que aconteceu com o pulso? Eu quebrei jogando futebol. Bem, aqui tá a coisa. Eu quebrei 2 vezes. Eu quebrei no ensino médio e nunca fiz nunca fiz cirurgia. Continuei jogando e tava sempre doendo e nunca se curou completamente até que 6, 7 anos depois eu quebrei de novo e estava sempre me machucando, mas eu jogava com dor. E eu quebrei de novo, depois joguei mais 2 meses com o pulso quebrado e eu fiz mais raio-x e o médico disse, cara, então isso tá fraturado no pulso, mas são um monte de ossos pequenos, eu acho, Sim, né, sim, no exato. pulso, então foi como se os ossos tivessem se quebrado. Eu falei, bem, eu posso continuar jogando? Ele olhou pra mim como se eu fosse maluco, tipo, cara, eu não sei se você pode se machucar mais, mas eu não recomendaria, né? Você tem que fazer a cirurgia o mais rápido que você pode. E aí, no final da temporada eu fiz a cirurgia, eles fizeram um enxerto ósseo do meu quadril pro pulso. Aham. E isso ajudou um pouco, mas a amplitude do movimento nunca voltou completamente. Mesmo com muita terapia que eu tava fazendo, nunca voltou completamente, mas muitas dores foram embora. Aham. Ainda dói de vez em quando, mas... Cara, e você vê como que uma lesão tão pequena... não pequena, desculpa, uma lesão em uma parte tão pequena do seu corpo, Um osso pequeno, pequeno pode afetar a sua vida de uma maneira totalmente, em tudo. cara. A maneira como eu treino, eu não consigo fazer flexões completamente sem ficar com nós. Isso afeta tudo, às vezes carregar coisas pesadas ou o que quer que Exatamente. seja. E é aí que eu acho que é tão importante, porque muitas pessoas estão vivendo com tantos problemas e realmente arruinam a vida. E se toda a indústria fosse melhor e todo o autoconhecimento do mundo fosse melhor sobre como cuidar, obviamente ainda haveria situações assim, mas muito menos. Talvez se você tivesse visto eu não tô dizendo que esses terapeutas não eram bons, mas talvez pudesse ter sido um processo de reabilitação Claro. melhor pra você durante aquele período e talvez não tivesse piorado como agora. Certo, exatamente. Porque é mais difícil pra gente se recuperar quando somos mais velhos, mas parece que quando somos mais jovens, podemos correr, nos machucar e a gente se recupera tão rápido. Cara, isso é envelhecer, cara. Isso é como sua recuperação, seus hormônios, tudo simplesmente é ladeira abaixo quando você... O que pode fazer a gente se sentir como se fôssemos mais jovens pra gente se recuperar quando somos mais velhos? Qual é o processo? São suplementos? É dieta? É alongamento? É tudo que você fala no seu livro? Vai demorar de qualquer jeito do que quando você é mais Eu jovem? diria que você quer mitigar o máximo possível desse processo de envelhecimento, fazendo essencialmente tudo que você disse, comer saudável, o que é chato, porque cuidar do seu corpo regularmente, o que é chato, que é se exercitar regularmente, que é chato. Você realmente tem que se dedicar mais essencialmente a isso. Mas é quase como se, pra manter na linha base, você tivesse que gastar 2 a 3 horas por dia, sabe, trabalhando em si mesmo pra ser como... Se você não fizer isso, você vai começar a sentir dor e vai ser Sim. mais difícil, né? Na última parte da sua vida. Exatamente. Eu não tô dizendo isso pra que você... 3 horas é um pouco intenso. Talvez 1 hora e meia seja essencialmente quanto você deva gastar pra conservar o seu corpo ou pra manter ele do jeito... O que você recomendaria para as pessoas que talvez tenham alguma grana extra, onde quer que vivam no mundo, elas poderiam fazer algo por conta própria, mas estão pensando tipo, ok, eu
quero ver um fisioterapeuta ou fazer massagem de vez em quando. O que é que você recomenda? Seria bom as pessoas fazerem uma vez por mês algum tipo de alongamento ou fisioterapia? Ou massagem ou quiropraxia? O que é que você Ok, recomenda? a gente tá falando de um mundo perfeito ou do mundo real? Me diga Ok, vamos ambos. conversar com o mundo perfeito. Vamos supor que eu estivesse criando um plano Ok. pra você. Todo dia eu quero que você acorde, escove sua coluna, faça fio dental muscular por 5 minutos. Os exercícios que você fala no livro Sim. e que você mostrou aqui, né? Coisa de alongamentos, isso aqui. Exatamente. Conforme você aprende mais sobre o seu corpo, eu quero que você comece a criar um programa pra si mesmo que vai literalmente levar 5 minutos e que você entenda seu corpo. Você vai dizer, eu preciso fazer isso, aquilo. Ok. Primeiro passo. Você já tem isso. Check. A segunda coisa é, eu quero que você pratique atividade física. Obviamente, fazer exercício, boxe, corrida, seja o que for que você faça, de 3 a 5 vezes por semana, mais ou menos. E depois, eu quero que você procure um fisioterapeuta ou um quiropraxista. Você iria procurar um profissional para ajustar seus movimentos naquelas atividades que você tá fazendo. Basicamente, você veria uma vez por mês tá bom. Uma vez por mês. Uma vez por mês Sim, pra uma mim, vez né? por mês tá ótimo. Ok, uma ou duas ok. vezes por mês. Uma ou duas. 2 vezes. Ok. Então, nessas sessões, 1 ou 2 vezes por mês, você receberia uma variedade de novos exercícios para ajudar a ajustar seus movimentos, ou você receberia trabalhos corporais, trabalho miofacial, massagem, coisas assim para relaxar o seu sistema, realinhar o corpo e eliminar toda a energia negativa. Certo. Sim, ok. sim. Então essas seriam as 3 coisas. Aham. Usar o fio dental, exercício 3 a 5 vezes, algum tipo de massagem, fisioterapia uma vez Sim, por uma mês. vez por mês. Se você puder fazer isso... Esse é o padrão de ouro, na minha opinião, se você Ok, puder fazer. Mas entendi. é muito. Além disso, muito, você tem que trabalhar, então tocar a casa. Exato, Sabe, a empresa e você vem tocando, então você vai ter que comer bem, você tem que dormir bem, então tem que gerenciar o relacionamento. Com certeza, cara. E aqui tá o interessante, os praticantes do mundo que estão fazendo esse trabalho, os terapeutas Aham. que fazem esse trabalho, eles não cuidam de si mesmos, às vezes, né? Isso é verdade pra você ou você tira um tempo pra permitir que seu corpo Eu se diria que recupere? nos últimos 2 anos, definitivamente eu levei minha saúde muito mais a sério e Isso é bom. fiz a caminhada. Quando eu comecei o negócio, você sabe como é iniciar um negócio. Eu tava realmente cuidando de todo mundo, menos de mim. A piada que eu sempre faço é que nos 5 anos que eu comecei o negócio, eu era um médico fumante. Eu dizia, Lewis, você devia parar de fumar. E eu dizia, eu te vejo mais tarde. Aí eu ia embora e eu tava no meu intervalo e, meu Deus, a vida é tão difícil. Mas, sim, definitivamente nos últimos 2 anos eu aumentei o cuidado bem com a minha saúde. Mas quando eu comecei o negócio, eu tive que me concentrar nele. Dediquei cada momento, cada grama do meu poder cerebral. Ao negócio. Sim, para o negócio. Agora você faz fisioterapia uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas? Terapia, eu faço uma vez a cada 2 semanas. Eu Sério? sou tratado, pela minha equipe. Isso é muito bom. Uma vez a cada 2 semanas eu tento me exercitar 3 a 5 vezes. Atualmente eu faço tudo o que eu falei. Se você pudesse escolher só um, ter alguém fazendo fisioterapia em você, ou algum tipo de terapia, ou malhar, qual seria o mais valioso? Eu diria o exercício. O exercício, ele supera tudo. Eu diria, com certeza. O movimento, porque o movimento ter, obviamente, o acréscimo de um terapeuta supervisionando sua situação é como um bônus. Claro. É bom se tiver. Algumas perguntas finais pra você, mas seu livro está disponível, Sit Up Straight, prepare o seu corpo contra a dor crônica com 12 movimentos simples. Então, se vocês querem ter estratégias para o movimento, ele já deu algumas dicas, mas se querem ter todas elas com movimentos, vai ser bem legal, vai ter imagens, explicações, todos os passos. Então comprem uma cópia para vocês, para os seus amigos. Se você conhece alguém que está lidando com dor nas costas ou qualquer coisa, comprem isso e vá antes de fazer uma cirurgia. Eu acho que pode ser bastante útil. E também para pessoas no Canadá, em Los Angeles, você tem instalações da Myodetox. Eles também têm um aplicativo que Sim, está se a encaminhando, gente tá lançando. né? Que vai mostrar como, essencialmente, você vê onde está a dor e como prevenir sozinho por meio dessas estratégias e técnicas avançadas, Sim. né? Eu acho que tá chegando em breve. Então, o objetivo principal da Myodetox é como a gente pode difundir essa ideia de saúde pelo movimento no mundo. Novamente, você entende a saúde bucal. A razão pela qual você entende a saúde bucal é porque
se você tem um problema nos dentes, você pode meio que aumentar ou diminuir o problema nos dentes, dependendo do que tem. Ah, eu tenho algo preso nos dentes, eu vou usar um fio dental, eu vou escovar os dentes. Ah, meus dentes estão realmente sujos. Ah, eu realmente preciso ver um dentista. Você aumenta o nível. Ah, eu preciso de um aparelho, eu tenho cárie, eu tenho problemas mais sérios. Dentistas, ortodontistas, certo? Na terapia, isso tudo fica meio bagunçado. Quando se trata de escovar os dentes, não há nada, nenhum padrão real. Quando se trata de coisas de alto nível com cirurgia, fica meio complicado. Ninguém se comunica entre si. Então, a fisioterapia é como... só tira minha dor e eu tô bom. É muito focado na dor, sabe? Certo. Então eu tô tentando construir toda essa continuidade com a Maio. E o aplicativo, essas coisas como o livro, a educação no YouTube, coisas assim, seriam como escovar a espinha. Se você quiser evoluir, você vai ver talvez um personal trainer que já fez algum dos nossos cursos. Ele vai ser nosso higienizador dental. E ele vai ajudar você, orientar você, faz isso ou não. Claro. E aí você vai ver a clínica Maio Detox e aí... você vai ver um dentista agora. E eles vão dar ideias pra você básicas sobre saúde de movimento e blá blá blá. Então você vai talvez a um ortodontista, pessoas de alto nível. Olha pra mim, obviamente. Não tô brincando. As pessoas que fizeram isso por muito tempo e provavelmente seriam os caras de desempenho esportivo ou consultores de saúde. Todos esses caras que tratam do nível mais alto. E se você tiver que vê-los, então você vai escalar até o ortodontista. Entendi. E ninguém tá tentando construir essa continuidade. Por isso que é tão confuso no mercado agora. Certo. Como se chama o aplicativo? No momento, o nome protótipo é Maio Plus, que é uma cópia, mais de tudo. Então a gente tem com isso. Ok. Então tá agora... Então, se forem à loja de aplicativos, podem digitar Sim, Maio Detox exatamente. ou Maio Plus, Sim, né? eles vão ver isso e vai ser... Cara, vai ser um aplicativo incrível. Eu tô muito empolgado pra mostrar pra vocês, porque vai ter muita informação gratuita, coisas assim. As pessoas podem simplesmente... eu tenho esse problema, e o aplicativo vai oferecer... Guiá-los, né, no que vai precisam guiar fazer. em tudo que precisar fazer. Aqui tá a rotina, vai levar 4 minutos. Você tem dor no joelho esquerdo, é isso que precisa fazer. Não se preocupe, clique em reproduzir e copie o que tá fazendo. Isso é poderoso, Sim. cara. Reduzir a dor crônica, reverter doenças e males que a gente tem. Eu acho que é algo enorme que a gente precisa pensar. E as pessoas estão fazendo isso de maneiras que eu não acho que sejam tão eficientes o quanto possível, né? Por meio de medicações e outras coisas. Então, aprender isso pelo seu método, que é o Maio Detox, e das estratégias do seu livro e todas essas coisas, vai ser muito poderoso para você, então confiram isso. Algumas perguntas finais. Essa se chama As Três Verdades, então imagine que é o seu último dia na Terra, daqui a muitos anos. Você transformou o mundo com fisioterapias e todas essas coisas, conseguiu realizar tudo o que quis, pessoal e profissionalmente, mas por alguma razão esse é o último dia, você tem que levar tudo com você. Então ninguém tem acesso aos livros, o aplicativo, treinos, nada está disponível e é um cenário hipotético. É um mundo triste. É triste, Mas você tem a oportunidade de deixar 3 coisas para trás pro mundo, né? 3 coisas que você aprendeu. E eu gosto de chamar de 3 verdades. Quais seriam essas 3 verdades para você? Que você deixaria? Cara, eu tenho tantas, mas... você acha que devia ser de uma perspectiva de terapia ou mais de vida mesmo? Qualquer uma delas. Ok, vamos com a vida. Porque na perspectiva da terapia podemos ir muito longe nos conselhos. A primeira coisa é não pense demais. Eu conheci tantas pessoas que pensam demais sobre como se movem ou como enfrentam a vida que acabam essencialmente não chegando a lugar nenhum. Elas se atrapalham, criam problemas que não existem. Você só precisa, às vezes... Claro, você não quer ficar louco ou alguma coisa. Tem o processo de pensamento até certo ponto. Mas... às vezes você precisa... Tudo bem, esse é o instinto e vamos em frente. Vamos em frente, vamos descobrir. Se confiar em você, tudo vai dar certo. Né? E isso definitivamente eu diria que é o número 1. Verdade número 1. E mesmo hoje, nesse podcast, eu tava pensando... cara, esse é apenas meu 2º podcast e eu tô indo pro maior podcast do mundo. E, meu Deus do céu, eu tô meio estressado. Mas eu pensei, sabe? O Lewis é meu amigo, eu espero que não deixe na mão. Então eu tenho... Não pense demais, não pense né? demais. Só apareça e a gente vai descobrir. E aí, a segunda verdade é que eu diria... com quem você se cerca, seja uma pessoa, ou então seja um livro, todas essas coisas que você consome, os relacionamentos e as coisas assim, você tem que ter certeza que faz as escolhas certas, sabe? E tá perto das pessoas erradas vai... pessoas erradas, livro errado, pensamento errado, hábitos errados, vão te levar totalmente para as profundezas do inferno.
E como você sabe, tá em relacionamentos com pessoas ruins simplesmente acaba com tudo. Não é divertido. Sim. Então, a terceira seria sit up straight, que é, essencialmente, não se trata de sentar reto, é sobre prestar atenção. Ou seja, se você tá prestando atenção no seu corpo, prestando atenção no que você tá fazendo, sendo autoconsciente mesmo. Então, sit up straight, seja autoconsciente. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com essa conversa? Essa conversa tá indo bem ou não? Eu devo... Será que eu mudo a maneira como eu falo? Ser autoconsciente vai levar a mudanças. E mudança é bom. Então... É poderoso, cara. Como a gente pode estar em serviço, né? Além do seu livro e o app. Você tem um podcast também, ou você... Sim, eu quero dizer, eu vou lançar um podcast. Legal, vai sim, lançar. Então vou lançar em breve. Você tá nas redes sociais, em Vini Rehab, onde tem muitas ferramentas gratuitas de como otimizar essas coisas e como podemos te apoiar. A melhor maneira de me apoiar é vindo à clínica e cuidando de si mesmo. Porque as pessoas olham pra você e se você começar a levar a saúde a sério do movimento, o mundo inteiro vai levar a sério. Ok. Então... Eu tô começando, tenho que descobrir na agenda, sim, né? Sim. Vou fazer acontecer. Mas brincadeiras à parte, assim, eu quero dizer que tudo que você tá fazendo tem sido muito útil e muito obrigado por me receber. Claro, de verdade. cara, claro. Eu te reconheço, Vini, por tudo que você mostrou pro mundo, porque você fez algo muito legal nos últimos 10 anos e recebeu muita resistência, pessoas de áreas diferentes da terapia dizendo o que é que você tá fazendo ao integrar todas essas coisas e torná-las suas. E você recebeu muitos comentários ruins de pessoas diferentes julgando você e seus métodos, suas estratégias, mas você viu que estava ajudando as pessoas a se curarem e aliviarem a dor e ter resultados, né? Então eu acho que é muito inspirador ver você superar esse desafio e criar uma instalação em um negócio, uma plataforma para poder ajudar pessoas realmente a se curarem, porque tem muita dor no mundo. Sim. Tem muita dor física, muita dor mental, emocional, mas devolver às pessoas a habilidade de usar seus corpos plenamente é realmente muito poderoso. Então, eu agradeço os seus esforços, seu tempo, a disposição em ser educado e aprender com tantos mestres da indústria e usar de maneira muito humilde para servir. Eu realmente muito obrigado. agradeço. Você tá me fazendo chorar, porque é como... Quando você começa com uma nova ideia ou um sonho e tem uma missão, é como se você sempre sentisse que tá indo contra a corrente, sabe? E às vezes é difícil porque o mundo tá contra você, especialmente se você tá tentando mudar a velha guarda. É tão difícil. Mas ouvir isso me faz sentir como... Você tá me dando mais 2 semanas aí de energia. Você tá fazendo isso. E a última pergunta é, qual a sua definição de grandeza? Grandeza, eu diria que é apenas se esforçar pra ser melhor a cada dia, tá? E então, como é que eu posso dizer isso? Se comparar essencialmente a si mesmo o tempo todo. Então você tá continuamente perseguindo essa nova versão de si mesmo, que você sabe que é apenas melhor. E é assim que se alcança a grandeza. Cara, é isso que eu vejo. Sim. Meu cara, agradeço Cara, você, muito irmão. obrigado. Muito obrigado. Estamos vendo não verbais negativos e pessoas balançando a cabeça. Não posso acreditar que isso aconteceu. Elas estão chateadas que isso aconteceu. Estamos vendo caretas. Estamos vendo medo. Congruente. Tudo é emoção congruente.